Segundo o empresário de Yuri Alberto, o jogador recebeu uma proposta aí de 186 milhões de reais. E aí, fiel, será que chegou o momento do nosso camisa 9 deixar o Coringão? Nesse vídeo aqui você vai ver também os possíveis ganhos do Corinthians com a Copa Sul-Americana. Fica comigo aí até o final para você ficar por dentro de tudo que está acontecendo nos bastidores do Coringão. Já deixa os créditos aqui ao canal e ao programa O Jogo Aberto da Renata Fã. E já chega aí dando seu like para fortalecer meu vídeo. Se inscreve no canal caso você não seja inscrito, ativa o sino, porque todos os dias tem notícias do Coringão aqui no canal Fiel do Bando. Então, bora lá para o vídeo. Vivo é para o bolso. Em caso de classificação na fase de grupos, serão 5,1 milhões de reais, mais 653 mil por vitória. Sem contar as bonificações, se for campeão, o Timão pode faturar mais de 50 milhões de reais. O caminho para isso está em manter os números em campo. O time de Ramon Dias, entre os clubes que disputarão o Brasileirão, é o que mais venceu até aqui na temporada. 19 jogos, 3 vitórias, com 75,4% de aproveitamento. Isso com a ajuda da dupla Memphis Depay e Yuri Alberto. O holandês é o garçom de 2025, com 7 assistências. E o brasileiro, o artilheiro do time no ano, com 7 gols. O Corinthians até postou em uma rede social o arco e a flecha, em alusão à dupla. Desde a estreia de Memphis ano passado, foram 11 assistências do hoje camisa 10 e 21 gols marcados pelo camisa 9. Eu tô muito feliz, comemoro cada gol aqui como se fosse o meu primeiro. E, pô, tô muito feliz por esse meu momento, o momento do time também, que a gente tá crescendo muito. Fazer o pedido agora, fazer o pedido. Um gol de bicicleta contra o Palmeiras. E Yuri Alberto vive mesmo o clima de festa. Ontem o atacante comemorou o aniversário de 24 anos. Cantou o hino do Corinthians. Tu és orgulho dos esportistas do Brasil. E ainda fez a vez de vendedor de sorvete em uma praia de Alagoas. O estado de graça do atacante não é à toa. São 166 jogos pelo Timão e 64 gols. Isso chama a atenção. Segundo o empresário André Cury, em entrevista ao GE, o Timão recusou uma proposta de 186 milhões de reais pelo jogador e que já recebeu propostas do Wolverhampton e West Ham da Inglaterra, Betis da Espanha e clubes da Itália, e que não descarta uma saída de Yuri Alberto no meio do ano. Olha, será que o terreno está sendo preparado para ele ir embora? Eu estou assim, imagina Yuri Alberto, que segundo André Cury, seu empresário, recebeu propostas de mais de 180 milhões de reais. Não é possível. Nossa! Não. 50% seria do Zenit, 50% do Corinthians. Mas não é possível um jogador como o Yuri. Imagina, gente. Essa é a primeira proposta. Não. Como é que pode? Primeira de muitas, Não, mas essa proposta é pequena pra ele. Mas não é maior merece que mais. a do Vitor Roque, por exemplo? Mas pra começar, sim, né? eu Não, só assim, só pra comparar, por exemplo. Mas eu acho que nesse momento, durante a carreira, pela carreira, o Yuri é maior que o Vitor Roque. O câmbio mudou, né? O Inter vendeu o Yuri por 25 milhões de euros, e que em real é um valor menor, inclusive. Claro. Só que hoje o câmbio Que está muito mais alto. o dólar e o euro não eram tão altos. Eu não quero mais. antecipar o sofrimento de ninguém aqui no programa. Você sabe disso. Eu não gosto de ver meus amiguinhos sofrendo. Mas um pombinho, e o meu pombinho que tinha me falado do Vitor Roque, daquele jeito, falou que é a tendência. É os trica, não tem jeito. Que o Yuri esteja na Europa no meio do ano. Mas com o título paulista ou não? Então, é o que tá faltando pro Yuri se tornar um grande cara, talvez ídolo até do Corinthians nesse... É um cara que tá fazendo gols, salvou do rebaixamento, vai ser campeão paulista com gol na final. Pra mim merece, talvez seja o que ele precisa pra sair. Tem um detalhe, se o Corinthians... Quem que falou? Se o Corinthians não quiser vender, ele não sai. Claro que a vontade do jogador é preponderante. Só que o Corinthians só tem 50%. Então, daqui a pouco, onde é que você vai encontrar um jogador que fez ontem 24 anos, artilheiro do Brasil na última temporada, cara que dificilmente se machuca, pelo valor que vai vender, porque aí tem a reposição, né? Então, se o Corinthians não quiser vender, ele vai ficar. Mas foi um grande negócio, porque os jogadores que foram na troca do Yuri, na transação do Yuri, valem quanto? E quando machuca, o Yuri joga machucado, né? Tem esse ponto também. Pô, jogou com o ombro, vazou a imagem do ombro dele, tá louco. É um cara espetacular. Eu venderia fácil. Eu participei. Agora, se vocês viram essa imagem, realmente uma imagem até que impressiona, né? O ombro bem deslocado. Marco Aurélio Cunha, a sua especialidade. Ortopedista, e ele foi lá, jogou e ainda fez o gol que definiu o placar de 1-0 pro Corinthians sobre o Palmeiras. Ó, o Ulisses pedindo pra ver como é que é, ó.
Na verdade, doutor, né? essas lesões, instabilidades do ombro, né, são instabilidades da articulação humeral, o ombro sai, né, e começa a sair um bloqueio maior ou menor, e isso gera instabilidade, muitas vezes luxação do ombro, e é um tratamento que, para corrigir, é cirúrgico. Se fizer fisioterapia e conseguir manter essa articulação estável, ele joga naturalmente. Incomoda, mas ele pode jogar. É muito comum, e muitos jogadores apresentam isso, né? Mesmo de futebol, não só de outros esportes, como voleibol e basquete. Mas é para pensar, tem que tratar, e ele é um herói aí jogando com dor e tem todo o meu reconhecimento. E outra coisa, né? Ô, doutor, quando o cérebro sai, caso do Capelani? Aí é neurologia. É neurologia. Lá a situação, o estado da elemento. Agora tem um detalhe, gente. É sintomático porque eu não lembro quando foi a última vez que a seleção... Nem lembro se a seleção brasileira alguma vez soltou uma prévia antes de fazer a convocação final, talvez por uma Copa do Mundo tenha feito isso, mas em eliminatória, vocês lembram? Porque o Dorival, ele mostrou uma lista com mais de 50 jogadores, desses ele fez a convocação final e lá estava o nome do Yuri Alberto. Então, o Yuri Alberto está no radar da seleção brasileira, no radar de clubes estrangeiros, isso segundo o seu empresário, e é um jogador que pelo... Como diria Chico Garcia, pelo recorte do meio do ano para cá, ele fez a diferença. E aí, Capela? Eu venderia tranquilamente. Por esse valor. Agora, já ou só no meio do ano? Não, se der para segurar o jogador, maravilha. Segurar até o meio do ano, até porque a janela vai ser aberta no meio do ano. Mas são 186 milhões de reais. Tudo bem, 50-50. Corinthians quer com 90 e poucos milhões. Meu Deus do céu. O que o Corinthians não poderia fazer? Ah, mas tem que ter peça de reposição. Ué, não tem o tal do Hector Hernandes? Não tem o Pedro Raul que foi emprestado? Não contratou um monte de centroavante aí também? Não é a convicção do Augusto Melo? Então traz esses caras aí que já foram contratados, ué. Meu ponto de vista é o seguinte, o Corinthians tem que ser criativo. Ué, o Pedro Raul tá brilhando no Ceará. O Fabinho Soldado não é o gênio? de Goiás, é isso aí. O Fabinho Soldado não é o gênio que só aparece na boa? Agora tem que aparecer também quando o jogador numa peça de reposição se for embora. Mas eles têm que ser criativos. O Yuri Alberto, gente, um atleta de 24 anos, recém-completados, já tá ficando velho para a Europa, se você for analisar aqui o recorte que você gosta. O jogador geralmente vai com 17, 18, 19 anos para lá. Com 24 você já começa a fechar. Scarpa foi com 27, 28. Raro acontecer. Então assim, eu, ciente que o Corinthians... Gente, atenção, o Corinthians está passando por um momento muito delicado financeiramente falando. E não é ser anti falar isso, é a verdade, é a realidade dos fatos, entendeu? Se o Corinthians conseguir pegar uma grana, mais de 90 milhões de reais... Não vai salvar a vida do clube. Financeira, não vai resolver. Então não vende ninguém, fica aí com mais de 2 bi de dívida. Se ele ficar ganhar uma Libertadores, você vende por 90 milhões de reais e você consegue repor outras peças em outros times. 90 milhões, irmão. Tá bom, então é legal dever, viu? Segundo o Chico Garcia, é legal dever 2 bilhões de reais. Parabéns, Chico. Então, peraí, cara. Você é um matemático. Você é um matemático achando que 90 mil vai salvar a lavoura. Tem que vender. Você estava criticando o Roberto ano passado, pedindo pra ele ir embora. Agora você quer que ele fique? Para com isso aí, porque ele estava jogando mal. Agora que ele está jogando bem, eu estou elogiando. Essa é minha função também. De falar da melhora dele, de falar do aspecto atleta dele. E agora o aspecto financeiro. O senhor fala essa besteira. Deve 2 Maria vai com as outras. Você quer resolver com 90? Se o Roberto ficar 5 jogos sem marcar gol, vocês vão começar a arrebentar o cara aqui. Vou dizer mais uma coisa. O que fizeram com o Yuri não foi criticar o Yuri. Isso acontece toda hora. Foi massacrar e acabar com a carreira de um cara que agora está sendo avaliado em 180 milhões de reais. Então, um cara para chegar nesse nível, ele tem que ser, no mínimo, de nota 7 para cima. No mínimo. É o seguinte, não pode vender por cima. Não pode vender. Não, ele estava mal, eu critico. Eu não passo pano para ninguém aqui. Eu não faço fazedor de média. Eu não sou fazedor de média, jogador de futebol. Eu não sou fazedor de média. É que é fácil. Ulisses, é difícil elogiar alguém na fase ruim. Na fase boa, todo mundo pega carona e surfa. Na fase ruim, todo mundo se apresenta e ó, você vai destrói. elogiar uma cara que tá perdendo gol em Bago. Mas não precisa arrebentar o cara. Não precisa arrebentar o cara. Não precisa arrebentar o cara. Você falou mal de mim. Mas se não fosse o seu... Você falou mal de mim quando eu tomei gol. Isso é verdade. Se não fosse o seu... Você tem essa mania assim. A Renata está certa. É verdade. Se não fosse você, o Corinthians tinha uns 5 títulos a mais. Eu acho que o futebol, às vezes, tem que dar tempo ao tempo. Se não fosse ele, o Corinthians tinha 5 títulos a mais. Fácil. O frango que ele tomou. Agora, o negócio é o seguinte... Não vale a pena, eu entendo, o Chico está coberto de razão, eu estou com o Francisco nessa. Isso um pouco. Por quê? Você pega 90 milhões de reais, você traz que tipo de jogador para substituir o Yuri Alberto? Não, o problema é que quando você não é dono sozinho, você não faz a negociação sozinho, nem de sim, nem não.
Não, você depende da outra parte também. Das duas partes, claro. mas então lá também quando você está depende. dividindo uma conta, você tem que conversar com o outro lado. Também depende de cá. E talvez por isso que não tenham vendido. Não, peraí, mas o Depende de Corinthians cá. tem os lá e direitos cá. federativos do atleta. Ou ele seja, que vende. o Corinthians determina. Claro que o Zenit é parte interessada, ele está esperando a venda para faturar. Mas quem decide a venda é o Corinthians, pelos direitos federativos. Agora você tem 50% e o benefício de ter o atleta. Então, na teoria, o Corinthians tem mais do que isso, né? Porque ele tem o benefício esportivo de ter o cara aqui. E aí, Fiel, qual a sua opinião sobre esse debate aí? Você acha que o Corinthians deveria aceitar essa proposta e vender o Yuri Alberto? Lembrando que, se isso chegasse a acontecer, o valor para o Corinthians seria de 90 e poucos milhões, já que tem que dividir ali 50% com o Zenit, que 50% pertence ao Corinthians, 50% pertence ao Zenit. Deixa nos comentários aí a sua opinião, o que você acha. Se inscreve também no canal, caso você não seja inscrito, deixa o seu like, porque aí você fortalece o nosso trabalho. Eu vou ficando por aqui, qualquer novidade sobre o Corinthians, eu trago para o canal através dos nossos vídeos. Um forte abraço, tamo junto e vai Corinthians!